Entendi. Muito bem, estamos então com o nosso texto nessa noite, e nós estamos entrando já na parte final de Efésios, em Efésios capítulo 5. Nosso texto hoje é Efésios 5, e nós vamos começar o nosso estudo, nossa diagramação. É uma parte longa essa primeira, né? Que ele está tratando do mesmo assunto, mas vamos tentar pegar o espírito da passagem, né? Numa leitura aqui. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, agora, porém, sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse texto aqui que eu li é um pouco, ele já dá início a um outro parágrafo, mas a gente não vai conseguir chegar até o final desse texto hoje, mas a gente vai até onde der, no tempo que nós temos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse texto, pela tua palavra, porque o Senhor é bom, o Senhor cuida de nós, o Senhor está conosco. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Paulo, depois de ter falado tudo aquilo, na sua introdução, de ter nos apresentado como moradores do reino, como vivos dentre os mortos, salvos pela graça, e mostrar o nosso crescimento ocorrendo dentro do seio, do contexto da igreja, né? A igreja sendo usada como instrumento de Deus para o crescimento de todo aquele que crê. A gente vê, então, esse chamado à comunhão de Deus, né? Começando com uma coisa muito forte, que é ser pois imitadores de Deus como filhos amados. Aqui nós temos uma severa, solene, mas amorosa declaração da responsabilidade que nós temos como filhos amados de Deus. Quando você lê João 3,16, porque Deus amou o mundo que deu seu Filho, quando você, então, se sujeita à graça de Deus, à salvação de Deus, e recebe de graça, né, a salvação que Deus outorga, você oferece,
Você é chamado à família de Deus, você é inserido no corpo de Deus, e agora você é um filho amado. E, como tal, você tem todo de direito, de herança, você vai reinar com Cristo, você tem acesso à presença de Deus, tal qual um filho tem acesso a conversar com seu próprio pai, né? É assim que Deus nos trata. Quando a Bíblia fala Deus nos trata como filhos, é algo precioso, né? Ele chega para nós e exatamente como um pai lida com o filho, ele lida conosco. Isso é muito forte. É claro que isso traz as suas responsabilidades, mas não perca em nenhum momento a alegria e o contentamento, né, com o privilégio de você que se converteu a Deus ser um filho de Deus. Não perca essa alegria em qualquer momento e olhe as responsabilidades como filhos olham as responsabilidades delegadas por seus pais, como filhos de pessoas muito importantes, tá? É como se você fosse filho de um grande empresário que tem um patrimônio incalculável e uma fama que atravessa os continentes, e aí as pessoas olhem para você como filho daquele empresário, alguém que vai herdar tudo aquilo, e aí você fala, mas que coisa, eu não quero isso, eu não quero essa responsabilidade. Não é bem assim, né? Você talvez até fale isso com uma senhora falsa modéstia, mas no fundo aquilo te deixa orgulhoso ser filho de alguém que as pessoas considerem tanto. Agora imagina você como filho do Criador do universo, cujo nome não tem nenhum nome acima, né? Não tem nenhum outro nome que possa ser referido, que esteja acima de Deus, e esse Deus, ele é colocado como nosso Pai. Então, quando fala para nós sermos imitadores de Deus como filhos amados, coloque na sua cabeça que esse é um grande privilégio. Não coloque de lado a responsabilidade disso, mas não esqueça o grande privilégio que você tem. Nós somos chamados, então, para refletirmos a glória de Deus através de andarmos aqui no mundo como ele também andou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E aí ele dizia andar em amor. De que forma? Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Essa, então, é a forma de andarmos em amor. Não é um amor simplesmente verbal, não é um amor que qualquer pessoa do mundo teria por qualquer pessoa do mundo, mas ele está falando do amor de Cristo, que é um amor sacrificial, um amor de autoabnegação, de entrega, porque quando nós andamos nesse amor, nós refletimos o caráter de Cristo. É para isso que fomos chamados. Fomos chamados para imitarmos a Deus, o nosso Pai amado, e andarmos como andou o Senhor Jesus Cristo. O que ele fez por nós não está escrito. Está escrito lá nos evangelhos uma partezinha, mas é muito mais coisa do que aquilo, né? Tudo que está lá é o que a gente precisa saber, mas se eu fosse escrever uma semana inteira sua, tudo que você faz durante a semana, provavelmente daria mais, o meu texto seria maior do que o evangelho, né? Ou talvez do que os 3 evangelhos. Mas é isso que a gente tem de Cristo. Precisamos imitar, então, o amor dele por nós. Assim, ele nos coloca, nesse começo de texto, em um ambiente, em uma atmosfera quase etérea, né?
ai, vou ser imitador de Deus, eu vou andar em amor, que coisa maravilhosa e tal. E, de repente, ele nos coloca aqui no solo novamente e começa a dar nome aos bois, né? A nomear coisas que nós devemos parar de fazer, coisas que devemos fazer, e é aqui que pega o amor. Se você chegar para umas pessoas, chegar no ônibus e falar para as pessoas, olha, vamos amar uns aos outros e tal, talvez no final da sua prédica, né, lá da sua palestra, você até ganhe alguns reais, algumas pessoas te abracem, talvez você até transmita isso, olha, vamos dar um abraço coletivo. Se você falar isso agora, nessa época, você até sai preso do ônibus, né? Mas a coisa que Deus coloca para a gente é um pouco mais profunda que isso. O amor, ele é algo mensurável, né? E ele vai começar a falar aqui de coisas pequenas. Falou da coisa grande, agora vamos falar das coisas pequenas? Ele fala, mais a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça. Estou falando de coisas contaminadas, né? Coisas contaminadas, coisas impuras, cobiças, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Talvez a nossa leitura seria mais, não deve ser nomeada entre vós a impudicícia, nem nenhuma questão de impureza, nem cobiça, não deve ser nomeado, nem nomeado entre nós, nem conversação torpe, nem palavras vãs, nem chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. A gente vai voltar bastante para esse tema aqui, ó, que é ações de graças, e eu vou até dar uma circulada nele aqui, a gente vai voltar nisso. Mas ele está falando dessa questão de eu imitar a Deus, e ele está falando de algo que é muito comum para os incrédulos, para os ímpios, que tem a ver com palavreado, né? Tem a ver com uma conversação que não leva a nenhum lugar, uma conversação sobre coisas impuras, sobre coisas torpes, né? Coisas que não merecem ser faladas. Está falando de palavrões, palavras vãs que não servem para nada. Isso não deve ser nem nomeado entre nós, mas antes ações de graças. Nós, quando fomos salvos por Deus, quando Cristo se entrega por nós como oferta e sacrifício a Deus, isso deveria provocar em nossos corações uma vida de gratidão permanente pela obra de Deus em nossas vidas, pela tão grande salvação que Ele nos outorgou. Então, essa é a questão. Se você é um salvo grato por aquilo que Deus fez e você olha para o mundo como um presente de Deus, eu gostaria que você tentasse olhar para o mundo de uma forma um pouco diferente. Entenda que não existe nada, nenhuma célula, nada no mundo que não tenha vindo pela providência de Deus, que não tenha sido criada por Deus, e que tudo que Ele criou é para a sua glória. Todas as coisas foram feitas para Ele, por Ele e para Ele. Então, todas as coisas que Deus criou são como presentes dele para nós. Quando eu olho lá para fora, vejo que floresceu o meu ipê roxo, eu fico olhando para aquilo e vendo onde estava a cabeça de Deus, né? Quando ele pensou, vou criar uma árvore diferente, criar um ipê roxo. Ele vai e cria um ipê roxo, e por que ele faz isso? Para a glória dele. E quando eu reflito isso, quando eu olho para aquilo e dou graças a Deus
por aquilo que ele fez. Então, nós nesse mundo temos tanto conteúdo para darmos, para sermos gratos. Para todo lugar que olhamos, temos elementos nos quais podemos os quais podemos contemplar, nos quais podemos nos aprofundar e, e ver a glória de Deus, né? Mas por que você vai gastar tempo, então, com essa outra questão? Então, isso aqui deve ser um critério interessante para você, e a gente já vai ver que ele está preocupado, na verdade, é com o que a gente faz, mas também é com quem nós andamos. A preocupação de Paulo vai nesse sentido até, né? Tem um viés, né? Ela tangencia por essa questão com as pessoas com as quais nós andamos. Vai ver aqui, ó, sabei, pois isto, nenhum incontinente, uma pessoa que não tem domínio próprio, né? Ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aqui entra uma lista que tem a ver com aquela questão anterior, mas ele vai um pouco mais a fundo. Ele não, aqui ele está falando sobre coisas que falamos, né? E, e nesse outro ele está falando sobre coisas que somos. Então, uma tem a ver com o que sai da nossa boca, e a outra tem a ver com aquilo que está dentro do nosso coração, e as duas coisas, como você sabe, nas palavras de Cristo, se complementam, né? Porque a boca fala o que está cheio o coração. Mas ele vai falar sobre essas questões. Ele fala incontinente, impuro e avarento. Às vezes, na nossa vida diária, na nossa vida de igreja, nós tendemos a hierarquizar, ou seja, fazer uma hierarquia daquilo que seriam pecados piores e daquilo que seriam pecados menos piores, né? E provavelmente a impureza nós vamos elencar no topo. Então, se chegar na igreja e perguntar quantos aqui de vocês são impuros, poucas pessoas vão levantar a mão. Quantas de vocês não têm domínio próprio, né? Não tem um autocontrole e tal? Talvez mais pessoas vão levantar a mão. Quantas de vocês são avarentos, né? Talvez uma grande parte das pessoas levanta a mão. Porque a avareza, ela, ou seja, vamos usar o termo, né? A mão de fome, ou unha de fome, alguns usam, né? O cara, talvez você use aquela figura, né? O cara que atravessa o lago com um sorrisal na mão e não chega do outro lado, tá mais seco do que quando entrou, né? Que não abre a mão por nada. A ideia dessa pessoa é uma pessoa do avarento, né? É uma pessoa pecaminosamente e extremamente apegada aos bens que possui, de forma que ela nunca abre a mão para ajudar o seu próximo. Esse é o avarento, né? Ele, de forma alguma, a ideia dele é não posso dar para os outros, eu vou precisar disso um dia, seja dinheiro, seja qualquer outra coisa, né? A pessoa apegada aos bens materiais, uma pessoa que olha para os bens materiais como a sua salvação, como a sua esperança e, em última análise, como seu Deus, né? Por isso aqui ele coloca que o avarento é idólatra. E se você for fazer uma hierarquia aqui, talvez a avareza esteja no topo, né? Porque é o que ele dá ênfase. E aí ele diz que nenhum desses tem herança no reino de Cristo, de Deus. Peraí, você está falando que essas pessoas, uma pessoa que não tenha domínio próprio, que seja impura ou avarenta, ela não é salva? É isso que está falando? É isso. É isso que está falando. Desculpa, é isso que está falando. Talvez a pessoa não entendeu a graça de Deus,
ela não tem o Espírito Santo habitando em si. Eu não estou falando de pessoas que lutam com isso. Tem pessoas que estão lutando, que estão, digamos, na vida cristã, às vezes são jovens, são crianças, estão ali aprendendo, né? Mas, essencialmente falando, o cristão, ele não vai ter o caráter marcado por essas características, né? E quando você fala isso para um cristão, quando ele é impactado com essa verdade, a primeira coisa que ele faz não é tentar se justificar, mas é falar, tem que parar com isso. Deus não se agrada disso, porque isso tem a ver com o caráter das pessoas que não têm herança no reino de Cristo de Deus, tem um caráter dos incrédulos, né? E aí ele fala, é interessante isso, né? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora, você se pergunta, né? Sempre o texto ele traz, nas suas entrelinhas, ele traz perguntas. E a pergunta que surge aqui é: quais palavras vãs alguém estava usando para tentar enganar o pessoal de Éfeso? Quais palavras vãs você imagina? O que eles estavam falando? Eles estavam dizendo, vamos tentar ver aqui na continuação do texto, ó. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Havia pessoas lá que estavam falando que o pessoal de Éfeso poderia ostentar um caráter dessa forma, que eles poderiam ter na seu modus vivendi, né, no modo como vivem, esse tipo de linguagem que Deus abomina. Eles poderiam viver uma vida sem ações de graças, poderiam ser idólatras, mas eles eram salvos. É a graça de Deus, né? Talvez no final das contas ele olha para a sua vida desgraçada e fala graças a Deus, né? Por Cristo que me salvou, e aí eu posso continuar a viver minha vida desgraçada e eu tenho ainda a certeza que vou para o céu. Agora, havia pessoas lá que estavam tentando enganar o pessoal usando a graça de Deus como pretexto para continuar vivendo uma vida no pecado. Como é uma coisa triste isso, para dizer pouco, né? Quando pessoas fazem uso da graça de Deus para justificar uma vida pecaminosa. Quando alguém fala para mim, porque nós não estamos mais na lei, mais na graça, e eu sei o que significa o texto, mas quando as pessoas chegam para mim com isso, eu também sei o que elas estão querendo dizer. Elas estão querendo dizer, eu não vou cumprir a lei de Deus, eu não estou mais na lei. Eu aceitei Jesus, eu fiz minha oração, eu vou, quando eu posso, sempre que eu posso, eu vou para a igreja, eu carrego minha Bíblia, e fui batizado, mas eu não sou fanático. Então, não interfira na minha vida pessoal. Cuide da sua vida, eu cuido da minha, e a gente vai ser feliz dessa forma. Quando uma pessoa ela não quer se conformar com a imagem de Deus, ela não quer se conformar com a imagem do Filho, ela não quer ser imitadora de Deus como filha amada, né, como filho amado, tem problema aí, né? Como diria o Leilson, tem chifre nesse alce, né? E esse é um problema. Mas ninguém vos engane então com palavras vãs, e aqui vem uma questão importante, olha, não sejais, portanto, participantes com eles. Opa, ele já fechou aqui dois grupos. Ele está dizendo, olha, vocês não estão nesse grupo não, né? Vocês não estão nesse grupo.
Vocês estão em outro grupo. Então, não sejam participantes com eles, tá? Ou seja, esse tipo de gente que fica com essas conversações torpes, palavras vãs, chocarrices e tal, e que ostentam, então, uma vida dessa forma, não deve ser o tipo de grupo que nos atrai a atenção para estarmos com eles. Talvez antes, sim. Outrora vocês eram trevas. Agora, porém, vocês são luz no Senhor. Então, andai como filhos da luz, né? A ideia aqui é que eu não devo ser assim, mas vai um pouco além. Eu não devo andar com pessoas assim. Quando eu falo andar, a gente tem que ter os critérios, né? Às vezes você está no emprego e as pessoas que trabalham com você têm um caráter dessa forma, e você está lá no emprego e não tem o que fazer. Na escola, você está na escola, não tem o que fazer, na vizinhança também não. Ali é um contexto bem específico, e todos nós temos esses contextos, né? Mas quando você escolhe os seus amigos com os quais você passa o final de semana, com os quais você sai para comer alguma coisa, ou como na cultura aqui de Dourados, né, você senta para tomar um tererê ou coisa assim, se a pessoa tem esse tipo de caráter, você não deve, então, ser participante com eles, né? Agora nós não somos mais filhos das trevas, nós somos filhos da luz. Já fomos chamados aqui de filhos, olha lá, filhos amados, e agora somos chamados de filhos da luz. Somos chamados, mais forte ainda, somos chamados de luz, né? Nós antes éramos trevas, agora somos luz. Ou seja, por meio de nós, as pessoas podem ver o caminho, né? Podem ver a coisa certa. E aí ele vai falar do fruto da luz. E aqui entra uma questão filosófica bem interessante, ó. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. É interessante que esses ideais aqui, eles são os ideais da filosofia em geral. O que é belo, né? As pessoas vão perguntar o que é belo. É o que é bom, é o que é justo e é o que é verdadeiro. Isso aí é o que é belo na filosofia. Na filosofia geral, não é nem cristã, né? E, e aqui nós temos, então, esse ideal de beleza, que é uma vida de bondade, ou seja, fazer o que é bom, de justiça, fazer o que é justo, e de verdade, ou seja, sermos verdadeiros, né? Uma pessoas verdadeiras, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E esse provando sempre o que é agradável ao Senhor fazendo provas, né? Será que isso agrada a Deus? Olha só o caráter do salvo. O caráter do salvo, ele passa por sua imitação de Deus, como filhos amados. Ele passa por nós andarmos em amor, como Cristo entregou, e ele passa por essa perguntinha básica que nós ensinamos para os nossos filhos, né? Será que isso agrada a Deus? Será que o que você acabou de fazer agrada a Deus? E os filhos têm condição de saber o que é isso, né? Hoje eu estava com as minhas filhas e aí tivemos um impasse. Uma filha falou que a outra bateu e a outra falou, não, eu não bati. E uma bateu na outra, a outra não bateu, e eu falei, olha, filhas, eu não vi. Aí eu chamei as duas, olhei para as duas e falei, eu não vi o que aconteceu. Ela bateu? Não, não bateu.
E a outra filha falou, bateu sim. Aí eu falei, olha, eu não sei o que aconteceu, eu não tenho condições de julgar isso. Eu não tenho o testemunho de duas pessoas, mas Deus sabe o que aconteceu. E vocês vão prestar contas para Deus disso. Então, vou perguntar de novo. Você bateu nela? E ela falou, eu bati. As crianças, mesmo mais novas, têm essa consciência da presença de Deus e de que devem pensar dessa forma, será que isso agrada a Deus ou não? E quando elas são confrontadas com o caráter de Deus, que é bom, que é justo, que é verdadeiro, isso as afeta e também deve nos afetar. Nós chegamos até aqui vendo o nosso caráter, né, o caráter nosso, até esse ponto aqui. E aí a gente vai continuar na próxima vez dessa parte, porque ainda tem bastante texto para a gente dar uma dissecada, mas a, o que a gente realmente viu aqui é que nós devemos ter um caráter correto que agrada a Deus e devemos nos afastar daqueles que não querem ter esse caráter. Nós devemos falar, digamos, nosso falar, nosso linguajar deve ser repleto com ações de graças, mas não devemos tolerar esse tipo de linguagem que ofende a Deus. Não devemos tolerar também que nenhum desses pecados nos domine, como a falta de domínio próprio, a impureza ou a própria avareza, que é a idolatria, né? E poderíamos entrar bastante a fundo nessa questão de idolatria ainda, mas aqui ele coloca esse viés. É interessante que no texto de Efésios, muita gente usa Efésios 2, 8 e 9 para falar sobre a salvação pela graça, mas não continua o texto, não mostra qual é o caráter do salvo. E eu queria falar para você que a salvação realmente é pela graça. Nós somos pecadores, miseráveis, que não merecíamos a graça de Deus de forma alguma, né? Para ser um pouco redundante, nós não merecíamos o que Deus fez por nós, mas agora que Deus nos colocou nesse posto de filhos dele, amados, que ele nos salvou, ele nos salva, e a salvação, logo no começo, é bem clara, no versículo 10, porque somos poema seu, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E aqui ele está começando a descrever essas boas obras e destrinchá-las para nós, né? A gente vai, então, encerrar nosso estudo, essa parte do estudo de Efésios nesse ponto, e a gente recomeça ele da próxima vez, relembrando, né, revisando o que a gente fez e continuando, porque o texto ele é um contínuo, né, nesse sentido.